Retomo então a entrevista com o psicólogo forense Mauro Paulino. Neste caso, estão reunidas, na sua opinião, características padrão, se é que podemos utilizar esta expressão? Estão aqui reunidos alguns fatores de risco que conhecemos estando associados ao homicídio conjugal, porque, segundo parece, haviam ameaças de morte concretas, específicas, e quanto mais específicas são essas... Exatamente, e quanto mais específicas são essas ameaças, maior a probabilidade de haver a passagem ao ato. E isto é uma situação de risco. E depois também esta perseguição, este stalking que se fala quando o agressor continua a perseguir a vítima. E depois uma situação de um divórcio litigioso... Uma relação entre presa e caçador? Podemos dizer que sim, podemos dizer que sim. Sobretudo nesta perspectiva do agressor que encara, como falámos há pouco, a vítima como sua, como um objeto. E então tem esta noção que esta lhe pertence. E a dizer que se acrescenta aqui uma outra situação. Exatamente, um divórcio litigioso em que estão menores a serem disputados, e isto pode potenciar este tipo de comportamento. Isto é, muitas vezes os agressores tentam ficar com a guarda ou tentar ter um contacto com a vítima mediante os filhos. Não que tenham interesse nos filhos, mas para continuar a exercer o seu ascendente sobre a vítima. O facto de não ter interesse nos filhos, como acabou de dizer, significa, portanto, que a disputa pela tutela dos filhos é um mero pretexto. É um mero pretexto para ter acesso à vítima e continuar a impedir que esta faça a sua vida. E é isso que explica também, na maior parte dos casos, pergunto-lhe, que pais cometam este tipo de atos e de crimes sobre os seus próprios filhos. Eu vou fazer uma pequena correção e nós temos que fazer esta mudança de pensamento. Essas pessoas não são pais, são progenitores. E ser progenitor está ao acesso de qualquer um do ponto de vista biológico. Ser pai é uma tarefa mais complexa que exige competências específicas do ponto de vista emocional, do ponto de vista da psicologia, que não está ao alcance de todas as pessoas. Está a falar do amor, da dedicação, do afeto, sem dúvida. São competências que não existem em grande número neste tipo de situações de violência doméstica. Vamos adotar esse procedimento então a partir de agora. Chamemos-lhe progenitores e não pais, até para não confundir. E para não confundir nem as outras crianças, nem os pais que ficam sempre, seguramente, incomodados e perturbados com este tipo de notícias. É uma boa sugestão. E é por isso que nos choca tanto quando vemos estas notícias. Sim, mas é uma boa sugestão, uma boa sugestão. Penso que podemos adotar a partir de agora. Agradeço. Simpático. As razões da agressão, dizíamos, são esse sentimento de posse. Estão identificados? São o quê? Posse, ciúmes? Pode ser um ciúme excessivo e é também um outro fator de risco de homicídio conjugal, mas pode ser essa ideia de posse. Aquilo que é importante percebermos é este padrão continuado, não é? A violência tende a aumentar a frequência e a gravidade. Esse sentimento de posse corresponde a algum tipo de patologia ou os agressores, em regra, sofrem de algum tipo de patologia? Não, a maioria dos agressores são imputáveis, isto é, são responsáveis pelos seus crimes. Sabem muito bem o que estão a fazer. Exatamente. E sabem que é totalmente errado. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aquilo que acontece em alguns casos são situações de perturbações de personalidade. Isto é uma forma muito típica de funcionar, desajustada, e nestes casos de homicídio conjugal e de violência doméstica, muito sustentada num padrão narcísico. Isto é, o agressor considera-se superior a... E isso permite que ele exerça esse ascendente sobre a companheira. Acabou de dizer que... Ou seja, há sempre, ou em regra, há ameaças que vão subindo de tom e de intensidade e de gravidade? Sim. Ou pode haver um ato extemporâneo de loucura momentânea? Esses casos são muito residuais. Aquilo que acontece é um crescente da violência doméstica, por isso é que é importante sensibilizarmos aos vizinhos que ouvem estes gritos, estas confusões. Um dia vai acabar mal. Intervir, sim. E isto é notório quando vamos entrevistar ou falar com outras pessoas, ouvimos, não, já ouvi gritos, ele já ameaçava, ele já fazia, ele já dizia. E isto está ao alcance de nós, isto é uma consciência social que tem que ser criada. Portanto, e perante as ameaças, então, o que é que entende que deve ser feito? Quer pela vítima, quer eventualmente pela família da vítima, é um crime silencioso, não é? Sim. Há um grande... Ocorre entre quatro paredes, o silêncio permite que se prolongue durante muitos anos. Em média... É uma grande vergonha por parte das pessoas em Também. Em média, uma vítima de violência doméstica demora até pedir ajuda 13 anos. Estamos a falar em média. Por isso temos situações muito mais prolongadas, que depois acabam nestas situações que vamos conhecendo mais trágicas. Portanto, o que está a dizer é que, perante a eventual... Ou seja, deixa-me agora colocar a questão de outra maneira. Uma discussão conjugal é por si só motivo para os vizinhos ficarem preocupados?
Uma discussão conjugal pode ser típico num casal. Acontece, isto é, a ausência de discussão significa que não há relação entre o casal. O casal discute, tem algumas situações para limar e para se encaixar no dia-a-dia e no cotidiano. Contudo, estamos a falar de violência, uma violência que não tem que ser necessariamente física. Ou seja, pode ser uma violência, insultos. exatamente, o desvalorizar, o insultar, o diminuir, um olhar mais ameaçador. Tudo aquilo que anula a identidade e a autoestima da vítima constitui violência. E quando perguntamos às vítimas o que é que muitas vezes causa mais sofrimento, elas dizem que há palavras que o agressor prefere que doem muito mais do que uma bofetada. A arma usada dá algumas indicações sobre o perfil da pessoa, sobre a premeditação do que fez ou não. Nós temos, por exemplo, hoje este homem que morreu em Famalicão, não se percebe ainda se suicidou ou se foi vítima da mulher que tinha agredido primeiro, com uma faca. E temos este caso da Suíça, em que foi utilizada uma pistola. Portanto, quem anda com uma pistola tem outras intenções, seguramente. Também, isso é um indicador importante, mas depois temos que perceber se essa arma já existia ou se foi procurada com o intuito de sem haver licença para tal. Aquilo que acontece... Só quem faz a viagem que este agressor fez... Sim, a premeditação está... Não há dúvida que há uma intenção absoluta de concretizar... Sim, concretizar um ato letal. Normalmente, aquilo que acontece são armas de ocasião, facas, quando estamos a falar em cenários em que não existem armas de fogo, ou então uma arma de fogo de um caçador ou de alguém que tem este tipo de hábitos. Neste caso, e em muitos outros, infelizmente, há crianças envolvidas. Estavam, neste caso da Suíça, estavam 3 crianças em casa, 3 crianças, 2 crianças e uma jovem adulta em casa, que aparentemente terá travado a entrada do agressor em casa. Os efeitos nas crianças são nefastos, brutais. Sim. É necessário haver depois um acompanhamento sério do ponto de vista da psicologia clínica a estas crianças para curar estas feridas emocionais. Quem é que são as pessoas certas para tentar explicar, para dar colo, para forçar uma tentativa de explicação para algo que é totalmente absurdo para uma criança? Em primeiro lugar, é importantíssimo haver uma rede de suporte familiares ou de figuras significativas, um vizinho, um amigo que fosse amigo do casal, figuras significativas para a criança que a possam tranquilizar e conter do ponto de vista emocional. E depois, do ponto de vista da intervenção, um psicólogo clínico será a pessoa mais indicada para intervir neste tipo de situações. Crianças envolvidas em situações de grande violência doméstica, de grande agressividade, têm tendência para repetirem esse comportamento mais tarde? Não, aquilo que a investigação nos mostra é que uma percentagem a rondar os 20% é que isso acontece e, sobretudo, quando não existe qualquer intervenção. Nós confundimos correlação com causalidade e não há uma causalidade entre foi vítima, será agressor. Existe uma correlação na ordem dos 20, 25%, dependendo das investigações, mas não esta causalidade. Dr. Manuel Paulino, muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 8 e foi particularmente útil as suas explicações e aquela distinção entre progenitor e pai que faz de facto uma grande diferença. Muito obrigado.